Presta atenção nisso. Você não perde o controle porque a situação foi forte demais. Você perde porque não tem controle suficiente. É duro ouvir isso, mas é libertador entender. Quantas vezes você reagiu sem pensar? Falou no impulso, respondeu no calor. Tomou decisões que depois te custaram caro? E o pior, na hora parece certo. Depois vem o arrependimento. A verdade é que existe um padrão escondido dentro de você. Um padrão que te faz repetir os mesmos erros emocionais. De novo e de novo. E enquanto você não enxergar isso, nada muda. Você pode ler livros, ouvir conselhos, tentar se acalmar. Mas se não aprender a controlar a origem, você vai continuar sendo controlado. Aqui vai o ponto central. Emoção não controlada vira sabotagem. Sabota suas decisões, sabota seus relacionamentos, sabota sua evolução. Mas existe um caminho. E não é sobre virar uma pessoa fria. É sobre virar uma pessoa no comando. Ao longo desse audiobook, você vai aprender a interromper o impulso, controlar sua mente e agir com clareza, mesmo quando tudo dentro de você quer reagir. Porque no final, quem domina as próprias emoções, domina a própria vida. Agora me diz, você vai continuar reagindo como sempre, ou vai começar a assumir o controle? Capítulo 1. A verdade sobre perder o controle. Você precisa encarar isso sem filtro. Você não perde o controle do nada. Pode parecer que sim, pode parecer que foi rápido demais, intenso demais, fora do seu controle. Mas não foi. Existe um padrão. Sempre existe. Pensa na última vez que você explodiu. Ou respondeu de forma impulsiva. Ou tomou uma decisão emocional. Antes da reação, houve um sinal, um incômodo, uma tensão interna, só que você ignorou. E aí vem o ponto que muda tudo. Emoção é automática, reação é escolha. Sentir raiva não é o problema, sentir medo não é o problema, sentir frustração não é o problema. O problema começa quando você transforma isso em ação sem consciência. É como dirigir um carro sem freio. O motor está lá, potente, forte, cheio de energia, mas sem controle. Ele só causa dano. E é exatamente isso que acontece com suas emoções. Elas não são o inimigo, mas sem controle viram destruição. Agora presta atenção nisso. Toda reação impulsiva deixa um rastro, palavras que não voltam, decisões que não podem ser desfeitas, impressões que ficam marcadas. E o mais perigoso, quanto mais você reage, mais fácil fica reagir de novo. Você treina sua mente a perder o controle. Isso vira um ciclo. Sentiu, reagiu, se arrependeu, prometeu mudar, repetiu, de novo e de novo, até você acreditar que é assim mesmo. Mas não é. É treino errado. E se foi treinado, pode ser reprogramado. Agora aqui está a virada. Se você quer parar de perder o controle, você precisa parar de tratar isso como algo inevitável. Porque não é. É previsível, é identificável e é controlável. Mas só depois que você assume uma coisa. Isso é responsabilidade sua. E é exatamente aqui que muita gente trava. Porque assumir isso significa abrir mão da desculpa. E isso leva direto para o próximo ponto. Se você não parar de culpar o mundo, você nunca vai assumir o controle da sua mente. Capítulo 2. Pare de culpar o mundo. Vamos cortar direto. Enquanto você continuar culpando o mundo, você continua sem poder. É confortável dizer, foi por causa dele. Ela me tirou do sério. A situação me fez reagir assim. Mas isso é uma armadilha, porque toda vez que você joga a culpa para fora, você entrega o controle junto. Pensa bem, se alguém tem o poder de te fazer perder o controle, então essa pessoa tem poder sobre você. E isso é exatamente o oposto do que você quer. Agora aqui vai uma verdade que incomoda, mas liberta. As pessoas não te controlam, elas te revelam.
revelam sua impaciência, seu ego, sua insegurança, seus limites emocionais. A situação não cria a reação. Ela expõe o que já estava dentro. Imagina duas pessoas passando pela mesma crítica. Uma explode, a outra mantém a calma. O que mudou? Não foi a situação. Foi o nível de controle interno. E isso muda tudo, porque se o problema estivesse no mundo, você não teria o que fazer. Mas como o problema está na forma como você reage, você pode mudar. Agora presta atenção nesse ponto. Assumir responsabilidade não é se culpar, é se colocar no comando. Culpa paralisa. Responsabilidade transforma. Quando você assume, eu reagi assim porque ainda não tenho controle suficiente. Você cria espaço para evoluir. Mas quando você diz, foi por causa do outro, você fecha essa porta e continua preso no mesmo padrão. Outro ponto importante: pessoas emocionalmente fracas precisam de um culpado. Pessoas emocionalmente fortes precisam de uma solução. Você quer ser qual? Porque aqui não tem meio termo. Ou você continua reagindo e justificando, ou começa a observar e ajustar. Agora segura essa frase: quem não assume, não controla. Repete isso: quem não assume, não controla. E esse é o ponto de virada. A partir daqui, você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Porque o próximo passo é entender exatamente o que te ativa. E quando você entende isso, você começa a prever e evitar o descontrole antes dele acontecer. Capítulo 3. Você precisa entender seus gatilhos. Se você não sabe o que te ativa, você não tem controle. Simples assim, porque toda perda de controle começa antes da reação, começa no gatilho. E aqui está o problema. A maioria das pessoas só percebe quando já é tarde, quando já falou demais, quando já reagiu, quando já perdeu. Mas quem desenvolve autocontrole aprende a enxergar antes. Então, vamos deixar claro. Gatilho emocional é tudo aquilo que dispara uma reação automática em você. Pode ser uma crítica, um tom de voz, uma rejeição, uma sensação de desrespeito. E geralmente não é sobre o momento, é sobre algo mais profundo. Exemplo: alguém te interrompe. Você reage com irritação desproporcional. Não é só a interrupção, é o que ela representa para você, desvalorização. Percebe? O gatilho não é o evento, é o significado que você dá a ele. Agora anota isso. O que te ativa, te domina. Se qualquer coisa consegue apertar esse botão, então você ainda não está no controle. E aqui entra um ponto prático. Você precisa mapear seus gatilhos. Simples assim. Começa a observar. Quando você perde a paciência, que tipo de situação te irrita mais? Que tipo de pessoa te desestabiliza? Existe um padrão, sempre existe. Pode ser falta de respeito, críticas, pressão e ignorância dos outros, sensação de injustiça. E quanto mais claro isso fica, mais previsível você se torna para si mesmo. E isso é poder, porque quando você prevê, você se prepara. E quando você se prepara, você reage diferente. Agora um detalhe importante: identificar o gatilho não elimina a emoção, mas te dá uma vantagem enorme: consciência antes da reação. E isso já quebra metade do ciclo, porque antes você era pego de surpresa. Agora você começa a enxergar o movimento acontecendo. É como ver a onda chegando, antes dela te derrubar. E aí vem o próximo passo. Não basta identificar. Você precisa parar de reagir automaticamente. Porque enquanto sua mente estiver no piloto automático, você vai continuar repetindo o mesmo padrão. E é exatamente isso que a gente vai quebrar agora. Capítulo 4. Pare de reagir no automático. Aqui está o ponto que separa quem evolui de quem repete. Você não reage. Você executa um hábito. Pode parecer espontâneo, mas na verdade é um padrão treinado. Toda vez que você respondeu no impulso,
Toda vez que você explodiu, toda vez que você agiu sem pensar, você reforçou um caminho dentro da sua mente. E agora esse caminho ficou fácil, rápido, automático, quase inevitável. Mas não é inevitável, é condicionado. Pensa assim, sua mente criou atalhos para economizar energia. E um desses atalhos é reagir sem pensar. Recebe um estímulo, já vem a resposta pronta, sem filtro, sem pausa, sem controle. É o piloto automático, e aqui está o perigo. O automático sempre escolhe o mais fácil, não o melhor. O mais fácil é responder na hora. O mais fácil é levantar a voz. O mais fácil é descontar. Mas o preço vem depois. E vem alto. Agora, segura isso. Se você não interromper o automático, você não muda. Porque você pode até entender tudo, mas na hora real, quem decide é o hábito. E hábito não pede permissão. Ele simplesmente age. Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar uma interrupção, uma quebra, um espaço entre o que acontece e o que você faz. Porque é nesse espaço que o controle existe. Sem esse espaço, você é só reação. Com esse espaço, você vira escolha. Agora um exemplo simples, mas poderoso. Alguém fala algo que te irrita. Antes você reagia na hora. Agora, você faz uma coisa diferente. Você não responde imediatamente. Você segura, nem que seja por 2 segundos. E nesses 2 segundos, você muda tudo, porque você saiu do automático e entrou no controle. Parece pequeno, mas é aqui que começa a transformação real. Porque controle emocional não nasce em grandes decisões. Ele nasce nesses micromomentos invisíveis. E quanto mais você pratica isso, mais natural fica. Até que um dia, o automático deixa de ser reagir e passa a ser controlar. Mas antes disso, você precisa dominar uma habilidade específica, a mais poderosa de todas: a pausa. Porque é nela que o controle começa a existir de verdade. Capítulo 5. Comece a criar espaço entre estímulo e resposta. Se tem um ponto que muda tudo, é esse. O controle não está na emoção, está no espaço antes da ação. Esse espaço é pequeno, quase invisível. Mas é ali que sua vida muda. Porque sem esse espaço, você reage. Com esse espaço, você escolhe. E aqui vai a verdade. Quem não consegue pausar, não consegue controlar. Simples assim. Agora pensa comigo. Toda vez que algo te atinge, uma crítica, uma provocação, uma frustração, o impulso vem forte, rápido, quente, quase impossível de ignorar. E é exatamente aí que a maioria perde, porque responde na hora. Mas quem domina o autocontrole faz diferente. Ele cria um intervalo. Pode ser curto, mas é intencional, e esse intervalo quebra o ciclo automático. Agora vamos tornar isso prático. Quando sentir a emoção subindo, faça isso. Não responda imediatamente. Respire fundo uma vez. Segure por 2 a 3 segundos. Observe o que você está sentindo. Só isso, simples, mas poderoso, porque nesses segundos algo muda. Você sai da reação e entra na consciência, e consciência gera controle. Agora uma analogia para fixar. Imagina que sua emoção é uma onda. Se você reage na hora, ela te derruba. Se você pausa, você deixa ela passar. A onda ainda existe, mas não te domina mais. E aqui vai uma frase que você precisa carregar. Na pausa, nasce o controle. Repete isso sempre que sentir o impulso vindo, porque é fácil esquecer e voltar para o automático. Outro ponto importante. No começo vai parecer forçado, artificial, difícil, mas isso é normal. Você está criando um novo padrão. E todo novo padrão exige esforço no início, mas depois vira natural. Agora entende isso. O seu objetivo não é eliminar emoções, é impedir que elas decidam por você. Isso só acontece quando você domina esse espaço, quando você consegue segurar, mesmo querendo reagir. E quando você domina a pausa, você descobre algo ainda mais poderoso: o silêncio.
porque nem toda reação precisa ser substituída por outra resposta. Às vezes, o maior controle é simplesmente não dizer nada. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora. Capítulo 6. O poder do silêncio. Agora você vai entender algo que pouca gente tem coragem de aplicar. Nem toda resposta precisa ser dita. Na verdade, a maioria não precisa. Você foi condicionado a reagir, a responder, a se defender, a provar um ponto. Mas isso não é força. Isso é impulso disfarçado de controle. Pessoas que não dominam as próprias emoções sentem necessidade de falar tudo, de responder tudo, de reagir a tudo. Mas quem tem autocontrole entende, silêncio também é resposta. E muitas vezes é a mais poderosa. Pensa nisso. Quando alguém te provoca, espera uma reação. Quando alguém te critica, espera uma resposta. Quando alguém tenta te atingir, espera que você entre no jogo. E quando você não entra, você quebra o padrão. Você tira o poder da situação. Você mostra algo que incomoda muito mais do que qualquer resposta. Controle. Agora, vamos ser práticos. Silêncio não é ficar calado por medo. Silêncio não é fugir. Silêncio é escolha. É você decidir que aquilo não merece sua energia. É você perceber que responder só vai piorar. É você ter clareza suficiente para não cair na armadilha. Agora uma analogia simples. Imagina uma discussão como um fogo. Cada palavra é combustível. Se você continua falando, o fogo cresce. Se você para, ele perde força. Simples assim. Agora segura essa frase. Quem fala menos, erra menos. Porque no calor do momento, quanto mais você fala, mais você se expõe. Mais chance de exagerar. Mais chance de se arrepender. E o silêncio te protege disso. Outro ponto importante, o silêncio te dá tempo. Tempo para pensar. Tempo para se recompor. Tempo para responder melhor, se for necessário. E aqui entra um nível mais avançado. Às vezes, o silêncio é temporário. Você não responde na hora, mas responde depois, com clareza e controle. E isso muda completamente o impacto. Agora, presta atenção nisso. Não reagir não é perder. É escolher não jogar um jogo que só te prejudica. E quando você começa a aplicar isso, algo muda dentro de você. Você deixa de ser previsível. As pessoas já não sabem como te provocar, já não conseguem te tirar do eixo com facilidade. E isso é poder real. Mas tem um detalhe importante. Não basta ficar em silêncio, se por dentro você ainda está explodindo. O próximo passo é mais profundo. É aprender a controlar não só o que você fala, mas a forma como você pensa. Porque suas palavras são reflexo direto da sua mente. E se a mente está descontrolada, o silêncio vira só repressão. Agora a gente vai ajustar isso na raiz. Capítulo 7. Controle sua linguagem, controle sua mente. Agora a gente entra em um nível mais profundo. Você já aprendeu a pausar, já entendeu o poder do silêncio. Mas existe algo que ainda está rodando por dentro e que define tudo. A forma como você fala consigo mesmo. Porque antes de você reagir por fora, você já reagiu por dentro. E isso acontece através da linguagem. Presta atenção nisso. Quando algo acontece, sua mente interpreta. E essa interpretação vira palavras internas. Isso é absurdo. Não aceito isso. Ele não podia ter feito isso comigo. E pronto, a emoção cresce, intensifica, escala. Agora pensa no contrário. Mesma situação, nova linguagem. Isso é desconfortável, mas eu consigo lidar. Não gostei, mas não preciso reagir agora. Isso não define nada. Percebe a diferença? A situação é a mesma, mas a intensidade emocional muda completamente. Aqui vai a chave. Como você fala, define como você sente. Palavras não são neutras.
Elas amplificam ou reduzem emoções. E a maioria das pessoas usa uma linguagem interna que piora tudo. Exageros, generalizações, pensamento extremo. Sempre acontece isso comigo. Nunca dá certo. Isso é insuportável. Isso não é só pensamento. Isso é combustível emocional. Agora aqui está o ajuste prático. Você não precisa mentir para si mesmo, mas precisa ajustar a forma. Troque intensidade por precisão. Em vez de isso é horrível, isso é desconfortável, em vez de não aguento isso é difícil, mas suportável. Parece pequeno, mas muda tudo, porque reduz a carga emocional. E quando a carga diminui, o controle aumenta. Agora grava essa frase. Palavras criam estado. Repete, palavras criam estado. E se você quer mudar sua reação, você precisa mudar o estado. E isso começa pela linguagem. Outro ponto importante, isso não é automático no começo. Você vai perceber o exagero depois que já aconteceu. Mas tudo bem, corrige, ajusta, repete. Com o tempo, sua mente aprende. E quando aprende, o novo padrão vira natural. Agora entende isso. Controle emocional não é só segurar reação, é reduzir a intensidade antes dela crescer. E é exatamente isso que você está fazendo aqui. Mas ainda existe um erro comum que destrói todo esse progresso. Um erro silencioso que mantém a emoção viva por muito mais tempo do que deveria. E a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo. Agora a gente vai cortar isso pela raiz. Capítulo 8. Pare de alimentar emoções negativas. Aqui está um erro silencioso e extremamente perigoso. Você não só sente a emoção, você alimenta ela, e muitas vezes sem perceber. Acontece assim, algo te irrita, você lembra de outras situações, começa a reviver, imaginar respostas, criar cenários e pronto. A emoção que poderia durar minutos, dura horas, às vezes dias. Agora presta atenção nisso. O que você repete na mente, você fortalece. Se você volta mentalmente para a situação, se você fica relembrando, se você continua discutindo na sua cabeça, você está mantendo a emoção viva. É como jogar lenha no fogo. O problema não é só o que aconteceu, é o que você continua fazendo depois. Agora, uma analogia simples. Imagina que a emoção é uma faísca. Se você ignora, ela apaga. Se você sopra, vira incêndio. E a maioria das pessoas sopra, com pensamentos, com lembranças, com narrativas internas. Agora segura essa frase. O que você alimenta, cresce. Se você alimenta raiva, ela cresce. Se você alimenta frustração, ela cresce. Se você alimenta insegurança, ela cresce. Simples assim. Agora vamos para o ponto prático. O que fazer quando a emoção surge? Primeiro, não prolongar o pensamento. Percebeu que está voltando para o assunto? Interrompe, muda o foco, levanta, bebe água, faz outra coisa. Segundo, não criar histórias. Pare de imaginar diálogos, pare de ganhar discussões na sua cabeça. Isso só te prende. Terceiro, aceite e solte. Sentiu? Ok. Reconhece e deixa passar, sem resistência, sem insistência. Agora um detalhe importante. Isso não significa ignorar tudo. Significa não ficar preso. Você pode resolver o que precisa ser resolvido, mas sem carregar a emoção junto o tempo todo. Agora entende isso. Emoção controlada passa, emoção alimentada fica, e quanto mais tempo ela fica, mais difícil se torna controlar. Por isso, esse capítulo é essencial, porque não adianta pausar, não adianta ficar em silêncio, se depois você volta e revive tudo. Você precisa encerrar o ciclo, mas para isso, existe um nível ainda mais avançado, um nível onde você deixa de se identificar com a emoção, onde você para de pensar, eu sou isso, e começa a perceber, isso está passando por mim, mas não me define. E é exatamente isso que vamos trabalhar agora. Capítulo 9. Comece a observar sem se envolver.
Agora você entra em um nível que muda tudo de verdade. Até aqui, você aprendeu a pausar, a ficar em silêncio, a controlar a linguagem. Mas ainda existe um ponto crítico. Você ainda pode estar se confundindo com a emoção. E enquanto isso acontecer, o controle nunca é completo. Presta atenção nisso. Quando você diz, eu estou com raiva, existe um espaço. Agora, quando você diz, eu sou assim mesmo, você perde esse espaço. E é exatamente aqui que a maioria se prende, porque começa a se identificar com o que sente. Eu sou nervoso, eu sou explosivo, eu sou ansioso. E quando isso vira identidade, você para de tentar mudar. Agora aqui vai a virada. Você não é sua emoção. Você é quem observa a emoção. Parece simples, mas é profundo. Significa que você pode sentir sem ser controlado, pode perceber sem reagir, pode experimentar sem se perder. Agora, vamos deixar isso prático. Quando uma emoção surgir, faça o seguinte: em vez de entrar nela, observe, nomeie. Estou sentindo raiva, estou sentindo frustração, estou ficando irritado. Isso cria distância, e distância cria controle. Agora uma analogia para fixar. Imagina que sua mente é o céu, e suas emoções são nuvens. As nuvens passam, algumas são leves, outras são pesadas, mas nenhuma fica para sempre. O problema é quando você acha que é a nuvem, quando você se mistura com ela, quando você entra nela. Mas quando você observa, você continua sendo o céu, e o céu não perde o controle. Agora guarda essa frase: observe, não absorva. Repete isso sempre que a emoção vier forte. Observe, não absorva. Outro ponto importante: no começo você vai esquecer, vai entrar na emoção sem perceber. Normal. Mas cada vez que você se lembrar, você fortalece esse novo padrão. E com o tempo, isso vira automático. E quando isso acontece, algo poderoso surge. Estabilidade. Você sente, mas não se perde. Você percebe, mas não reage. Você vive, mas com controle, e isso é maturidade emocional de verdade. Mas ainda falta um ajuste importante, porque muita gente acha que ser controlado é não sentir nada, e isso é um erro. Agora a gente vai alinhar isso de forma definitiva. Capítulo 10. A verdade sobre maturidade emocional. Existe uma ideia errada que trava muita gente. Achar que maturidade emocional é não sentir nada. Não é. Maturidade emocional não é ausência de emoção. É controle sob pressão. Você continua sentindo. Raiva, frustração, medo, ansiedade, tudo continua existindo. A diferença é outra. Você não se desorganiza por causa disso. Pessoas imaturas são dominadas pelo que sentem. Pessoas maduras são guiadas pelo que escolhem. Simples assim. Agora pensa nisso. Qualquer pessoa consegue manter a calma quando tudo está bem. Mas e quando alguém te provoca? Quando algo dá errado? Quando você é pressionado? É aí que o nível real aparece. Porque maturidade não se prova no conforto, se prova no conflito. Agora segura essa frase. Ser forte é permanecer estável quando tudo tenta te desestabilizar. Isso é maturidade. Não é ficar frio. Não é ser indiferente, não é ignorar tudo, é sentir e, mesmo assim, agir com consciência. Agora um exemplo prático. Alguém te desrespeita. Imaturidade. Reage na hora, levanta a voz, perde o controle. Maturidade. Percebe, segura, escolhe a melhor resposta ou decide nem responder. A emoção veio nas duas situações, mas só em uma houve controle. E isso muda completamente o resultado. Outro ponto importante: maturidade emocional exige desconforto, porque muitas vezes a reação impulsiva parece mais fácil, mais rápida, mais justa, mas o preço vem depois. E maturidade é justamente isso.
Abrir mão do alívio imediato em troca de resultado melhor. Agora entende isso. Você não está aqui para parar de sentir. Você está aqui para parar de ser dominado. E isso exige treino, consciência, repetição, ajuste constante. Não acontece em um dia, mas começa com uma decisão, não reagir mais como antes. E quando você começa a aplicar isso, você percebe algo importante. Controle não é algo que aparece sozinho, é algo que você constrói todos os dias, em pequenas situações, em momentos que ninguém vê. E é exatamente isso que a gente vai desenvolver agora, porque sem treino não existe domínio. Capítulo 11. Treine sua mente todos os dias. Agora fica claro, autocontrole não é talento, é treino. Ninguém nasce com domínio emocional. Ninguém acorda um dia e simplesmente tem controle. Isso é construído, repetição após repetição, decisão após decisão, momento após momento. E aqui está o erro da maioria. As pessoas só tentam se controlar quando a situação é grande, quando a pressão é alta, quando a emoção já está no limite. E aí falham, porque nunca treinaram antes. Pensa assim, você não entra em uma guerra sem preparo, mas emocionalmente é exatamente isso que muita gente faz. Agora guarda isso, você não treina no caos. Você usa o treino no caos. O treino acontece no dia a dia, nas pequenas coisas, na fila, no trânsito, em uma mensagem ignorada, em um comentário que incomoda. Esses são os momentos de treino real, porque são frequentes e são controláveis. Agora vamos deixar prático. Como treinar autocontrole todos os dias? Primeiro, pratique pequenas pausas. Alguém falou algo? Segura 2 segundos antes de responder. Segundo, controle micro-reações. Evite responder tudo na hora. Evite comentar tudo. Evite se posicionar em tudo. Terceiro, observe seus padrões diariamente. No final do dia, se pergunta: onde eu reagi sem precisar? Quarto, ajuste no dia seguinte. Sem culpa, sem drama, só ajuste. Agora uma analogia forte. Autocontrole é como um músculo. Se você não usa, enfraquece. Se você treina, fortalece. E no começo é pesado, difícil, cansativo, incomoda, mas depois fica natural. Agora segura essa frase. Sem treino, sem controle. Repete isso. Sem treino, sem controle. Outro ponto importante. Consistência vence intensidade. Não adianta tentar mudar tudo de uma vez e depois parar. É melhor treinar pouco, todos os dias, porque é isso que cria padrão. E quando vira padrão, você nem precisa pensar mais. O controle acontece. Agora entende isso. Cada pequena vitória conta. Cada vez que você segura uma resposta, cada vez que você escolhe não reagir, você está se tornando uma pessoa diferente, mais forte, mais estável, mais no controle. Mas existe um inimigo silencioso que destrói esse processo. Um hábito que parece inofensivo, mas que mantém você preso no ciclo. E a gente precisa eliminar isso agora. Capítulo 12. Pare de buscar alívio imediato. Agora você vai encarar um dos maiores sabotadores do autocontrole. O desejo de aliviar a emoção na hora. É isso que te faz reagir. Você não responde porque é necessário. Você responde porque quer se livrar do desconforto. Quer aliviar a tensão, quer descarregar a raiva, quer resolver rápido e na hora parece funcionar. Você fala, reage, explode e sente um alívio momentâneo. Mas logo depois vem o custo, arrependimento, consequências. Impactos que você não pode desfazer. Agora grava isso. Alívio imediato cobra caro depois. Sempre, porque o que parece solução, na verdade é fuga. Fuga do desconforto. Mas aqui está o ponto que muda o jogo. Controle emocional exige suportar o desconforto por alguns segundos. Só isso. Segundos. E esses segundos definem tudo. Agora pensa. O desconforto de segurar dura pouco.
o impacto de reagir dura muito mais. Então, qual faz mais sentido? Agora um exemplo simples. Alguém te irrita. Impulso, responder na hora. Alívio rápido. Resultado, piora a situação. Controle, segurar. Desconforto momentâneo. Resultado, clareza, decisão melhor. Percebe a diferença? Agora aqui vai a virada mental. Você precisa parar de fugir do desconforto e começar a tolerar ele, porque é nessa tolerância que o controle nasce. E quanto mais você suporta, mais forte você fica. Agora, uma analogia. Pensa em um treino físico. No começo, dói, arde, incomoda. Mas é exatamente isso que gera crescimento. Com emoção é igual. O desconforto não é o inimigo, é o processo. Agora segura essa frase. Suportar agora é vencer depois. Repete isso quando o impulso vier forte. Outro ponto importante. Isso não é sobre reprimir. Não é engolir tudo e guardar. É segurar o impulso, para depois agir com consciência. Isso é controle. Agora entende isso. Toda vez que você escolhe não reagir, mesmo querendo, você está se fortalecendo. E toda vez que você cede ao impulso, você reforça o padrão antigo. Simples assim. Agora, a partir daqui, você precisa começar a pensar diferente, porque quem busca controle emocional não vive só o momento, pensa no impacto, no resultado, no longo prazo, e é exatamente isso que vamos trabalhar agora. Capítulo 13. Comece a pensar no longo prazo. Aqui está o divisor de águas. Pessoas reativas vivem no agora. Pessoas controladas pensam no depois. No calor do momento, tudo te empurra para agir rápido, responder, revidar, resolver na hora. Mas quem tem domínio faz o oposto. Pausa e projeta o impacto. Pergunta simples, poderosa. Se eu reagir assim agora, o que isso gera depois? Essa pergunta muda tudo, porque tira você do impulso e coloca você na estratégia. Agora pensa em 3 áreas. Relacionamentos. Uma resposta impulsiva pode criar distância por meses. Trabalho. Uma reação errada pode queimar sua imagem em minutos. Respeito. Controle constrói. Impulso destrói. Agora guarda isso. Quem pensa longe reage menos, porque enxerga o custo, e custo invisível é o mais caro. Outra chave prática. Regra dos 10 minutos, 10 horas, 10 dias. Antes de reagir, pensa, como isso vai parecer em 10 minutos? E em 10 horas? E em 10 dias? Se em 10 dias você vai se arrepender, não faça agora. Simples. Agora uma analogia. Pessoas reativas jogam damas. Veem só o próximo movimento. Pessoas controladas jogam xadrez. Pensam vários passos à frente. Qual jogo você está jogando? Outro ponto, pensar no longo prazo não te deixa passivo, te deixa preciso. Às vezes a melhor resposta é falar, mas no momento certo, do jeito certo. Controle não é ausência de ação, é ação com direção. Agora fixa essa frase. Não é sobre vencer agora, é sobre não perder depois. Repete isso quando o impulso vier, porque muitas reações dão sensação de vitória, mas criam prejuízo, e quem busca domínio troca vitória imediata por resultado duradouro. Agora tem um detalhe crítico. Mesmo pensando no longo prazo, existe algo que pode sabotar tudo em segundos. Seu ego. Porque quando o ego assume, a lógica sai, e o controle desaparece. Agora a gente vai atacar isso direto. Capítulo 14. Você precisa dominar o seu ego. Agora a gente chega em um dos pontos mais perigosos. Não é a emoção que te derruba, é o seu ego. A emoção vem, mas quem decide reagir é o ego. É ele que diz, você não pode deixar isso passar. Responde agora. Mostra quem você é. E pronto, você entra no jogo. Agora presta atenção nisso. O ego não busca solução, busca validação. Ele quer estar certo. Quer vencer, quer provar, mas quase sempre isso custa caro.
Porque enquanto você tenta proteger o ego, você perde o controle. Agora, uma verdade que muda o jogo. Ofensa só existe se você aceita. Se alguém fala algo e você não absorve, acabou ali. Mas se você aceita, o ego entra e aí vira a reação. Agora pensa, duas pessoas recebem a mesma provocação. Uma reage, a outra ignora. Quem tem mais controle? Quem tem mais poder? A resposta é óbvia. Agora, segura essa frase. Ego alto, controle baixo. Quanto mais você precisa provar algo, menos controle você tem, porque você reage para defender uma imagem. Agora vamos tornar isso prático. Quando algo te atingir, se pergunta, isso realmente importa ou é meu ego falando? Essa pergunta já quebra o impulso, porque traz consciência. Outro ponto importante, nem toda batalha vale a pena. Na verdade, a maioria não vale. Mas o ego te faz acreditar que sim, que você precisa responder, que precisa corrigir, que precisa ganhar. Mas aqui está o nível mais alto de controle, saber quando não entrar. E isso exige desapego. Desapego de estar certo, desapego de ser validado, desapego de vencer toda discussão. Agora entende isso. Quem precisa provar ainda não domina. Quem domina não precisa provar nada. E quando você começa a viver assim, algo muda. Você se torna mais leve, mais estratégico, mais respeitado, porque você não reage a qualquer coisa. Mas ainda existe um erro comum que o ego alimenta, a necessidade de ter razão, e isso destrói relações, decisões e resultados. Agora, a gente vai corrigir isso direto. Capítulo 15. Pare de querer ter razão. Aqui vai direto no ponto. Querer ter razão o tempo todo é uma das formas mais rápidas de perder o controle. Porque quando você entra nisso, o foco deixa de ser resolver e passa a ser vencer. E quando o objetivo é vencer, o ego assume. Você interrompe, você insiste, você força argumentos, você aumenta o tom. E no final, pode até ganhar a discussão, mas perde o respeito, perde a conexão, perde o controle. Agora presta atenção nisso. Nem toda verdade precisa ser defendida e nem toda discussão precisa ser vencida. Às vezes, o mais inteligente é encerrar, não porque você está errado, mas porque não vale o custo. Agora, uma cena comum. Alguém insiste em algo que você sabe que não faz sentido. Impulso, corrigir, argumentar, provar, resultado, desgaste, controle, ouvir, filtrar, encerrar. Resultado, preserva energia e posição. Percebe? Agora segura essa frase. Nem toda vitória vale a reação. Repete isso, porque muitas vitórias vêm com prejuízo escondido. Outro ponto importante, quando você precisa ter razão, você para de escutar. E quando para de escutar, você perde informação. E quem perde informação, toma decisões piores. Agora, um ajuste prático. Em vez de tentar ganhar, tente entender, pergunte, observe, filtre e só responda se realmente for necessário. Isso muda o nível da conversa. Agora entende isso. Controle emocional não é sobre falar melhor. É sobre saber quando não falar. E isso exige segurança interna, porque quem é seguro não precisa provar nada. Agora mais um ponto. Às vezes, ceder é mais estratégico do que insistir. Não é fraqueza, é inteligência, porque você escolhe onde colocar energia. E isso leva direto ao próximo nível, aprender a escolher suas batalhas. Porque quem reage a tudo se desgasta rápido, mas quem escolhe bem, mantém o controle. Capítulo 16. Comece a escolher suas batalhas. Se você reage a tudo, você perde energia, foco e controle. Nem tudo merece sua atenção, e esse é um erro comum. Tratar qualquer situação como se fosse importante. Não é. Agora pensa nisso. Quantas coisas já te tiraram do sério? E hoje não tem nenhuma relevância? Exatamente. Você gastou energia.
por algo que não importava. Agora guarda isso. Quem escolhe bem, sofre menos, porque aprende a filtrar. E filtrar é poder. Agora, aqui vai a mudança prática. Antes de reagir, se pergunte: isso realmente importa? Isso vai fazer diferença amanhã? Isso merece minha energia? Se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Não reage. Agora uma analogia. Sua energia emocional é limitada. Todo dia você acorda com uma reserva. Se você gasta com coisas pequenas, não sobra para o que realmente importa. E aí, quando aparece algo sério, você já está esgotado e perde o controle. Agora entende isso. Controle não é só sobre reação, é sobre gestão de energia. Outro ponto importante: muita gente reage por hábito, não por necessidade. Responde tudo, comenta tudo, se envolve em tudo, e isso desgasta. Agora pensa em alguém realmente forte emocionalmente. Essa pessoa não entra em qualquer discussão, não responde qualquer provocação, não se posiciona em tudo. Ela escolhe, e isso cria respeito. Agora segura essa frase: se tudo é importante, nada é importante. Você precisa definir prioridades emocionais. O que realmente importa? O que vale sua energia? O que merece sua resposta? O resto, você deixa passar, sem culpa, sem necessidade de explicar, sem reação. E aqui acontece algo interessante. Quanto menos você reage ao que não importa, mais controle você tem quando realmente importa, porque você preservou energia. Agora entende isso. Não reagir também é uma decisão ativa, não é passividade, é estratégia. E quando você começa a viver assim, seu comportamento muda, sua presença muda, sua forma de agir muda. Mas para isso virar padrão, existe um elemento que sustenta tudo: disciplina. Porque sem disciplina, você volta para o automático. E é isso que a gente vai consolidar agora. Capítulo 17. A disciplina que muda tudo. Agora você chegou no ponto que sustenta todo o resto. Sem disciplina, nada se mantém. Você pode entender tudo, pode aplicar por um tempo, pode até ver resultado, mas se não houver disciplina, você volta para o automático, volta para as reações antigas, volta para o padrão que já conhece, porque o padrão antigo é confortável, e disciplina é justamente o que rompe esse conforto. Agora grava isso: disciplina vence impulso, sempre, porque o impulso é momentâneo. A disciplina é construída, e quem vence no longo prazo é quem sustenta o comportamento certo mesmo quando não quer. Agora, vamos ser práticos. Disciplina emocional não é algo complexo. Ela se constrói em decisões simples, repetidas: segurar uma resposta, escolher o silêncio, pausar antes de agir, não alimentar pensamentos, ignorar o que não importa. Pequenas ações, mas feitas todos os dias. E é isso que cria consistência. Agora uma analogia forte. Pensa em alguém que treina físico. Não é um dia intenso que transforma o corpo, é a repetição diária. Com emoção é igual. Controle emocional é repetição consciente. Agora um ponto importante: disciplina não depende de motivação. Porque motivação falha. Tem dias que você não vai querer se controlar. Tem dias que o impulso vai estar mais forte. E é aí que a disciplina entra. Faz mesmo sem vontade. Segura mesmo querendo reagir. Escolhe o controle, mesmo desconfortável. Agora segura essa frase: você não faz o que sente, você faz o que decidiu. Repete isso, porque isso muda tudo. Outro ponto: disciplina cria identidade. No começo, você se força, depois você se acostuma e, por fim, você se torna. Você deixa de ser alguém reativo e passa a ser alguém controlado, naturalmente, sem esforço exagerado. Mas isso só acontece com repetição. Agora entende isso. Cada vez que você escolhe o controle, você reforça quem você está se tornando. E cada vez que você cede ao impulso, você reforça quem você quer deixar de ser. Simples. Agora, a partir daqui,
A mudança começa a ficar visível, não só para você, mas para quem está ao seu redor. Porque você começa a agir diferente, responder diferente, se posicionar diferente, e isso constrói uma nova identidade. E é exatamente isso que a gente vai consolidar agora. Capítulo 18. Você se torna o que pratica. Agora tudo começa a se encaixar, porque não é sobre um momento de controle. É sobre repetição. Você não é o que você faz às vezes, você é o que você faz constantemente. Se você reage na maioria das vezes, você é reativo. Se você se controla na maioria das vezes, você é controlado. Simples. Agora, entende o peso disso. Cada pequena ação está construindo sua identidade. Não é só um comportamento isolado, é um voto. Um voto para quem você está se tornando. Agora pensa nisso. Toda vez que você segura uma reação, você está dizendo, eu sou uma pessoa que se controla. E toda vez que você explode, você reforça o contrário. Por isso, nada é neutro. Tudo conta. Agora, uma analogia forte. Imagina que você está esculpindo uma estátua. Cada decisão é um golpe. No começo, parece que nada muda, mas com o tempo, a forma aparece. E quando aparece, não foi de uma vez. Foi repetição. Agora, guarda essa frase. Você é o que repete. Repete isso. Porque isso define tudo. Outro ponto importante, não espere perfeição. Você ainda vai errar, ainda vai reagir em alguns momentos. Mas o foco não é ser perfeito, é ser consistente, errar menos, corrigir mais rápido, voltar para o controle com mais facilidade. Isso já é evolução. Agora um detalhe poderoso. Quando você repete o comportamento certo, ele deixa de ser esforço e vira padrão. E quando vira padrão, você não precisa mais lutar tanto. O controle acontece naturalmente. Agora percebe isso. Antes, você reagia sem pensar. Agora você pensa antes de reagir. E daqui a pouco, você nem sente vontade de reagir da mesma forma, porque mudou, de dentro para fora. E quando isso acontece, você entra em um novo nível. O controle deixa de ser esforço e vira quem você é. Mas ainda falta consolidar esse novo padrão, porque você precisa reconhecer que não é mais o mesmo e assumir essa nova forma de agir. É isso que vamos fechar agora. Capítulo 19. O novo padrão mental. Agora presta atenção nisso, você já não é mais o mesmo. Se você chegou até aqui, se você começou a aplicar, se você já segurou reações que antes não segurava, então algo mudou. E essa mudança precisa ser reconhecida, porque muita gente evolui, mas continua se enxergando como antes. E isso trava o progresso. Agora aqui vai a virada. Você precisa assumir o seu novo padrão, não como algo temporário, mas como identidade. Antes, você reagia. Agora, você escolhe. Antes, qualquer coisa te tirava do eixo. Agora, você observa antes de agir. Antes, o impulso dominava. Agora, ele é só um sinal. Percebe a diferença? Isso é um novo padrão mental. E padrão é o que define comportamento automático. Ou seja, o controle começa a acontecer sem esforço consciente o tempo todo. Mas tem um detalhe importante. Esse padrão precisa ser reforçado, porque o antigo ainda existe. Ele não desaparece de um dia para o outro. Ele enfraquece à medida que você para de usar. Agora, um ponto prático. Comece a se afirmar de forma consciente, não como motivação, mas como direção. Eu sou uma pessoa que se controla. Eu não reajo por impulso. Eu escolho como agir. Isso alinha sua mente com seu comportamento. Agora, segura essa frase. Controle virou padrão. Repete isso, porque é isso que você está construindo. Outro ponto. Teste esse novo padrão. Situações vão aparecer, provocações vão acontecer, momentos difíceis vão surgir. E isso não é problema, é oportunidade. Porque agora você não entra no automático, você aplica. E cada aplicação reforça ainda mais o novo padrão.
Agora entende isso. O controle não elimina desafios. Ele muda a forma como você responde a eles, e isso muda tudo. Resultados, relações, respeito, clareza. Agora você não vive mais reagindo. Você vive decidindo. E isso é um nível que poucos alcançam. Mas ainda tem um ponto final. Porque isso não termina aqui. Controle emocional não é algo que você aprende e pronto. É algo que você vive todos os dias. E é exatamente isso que a gente vai fechar agora. Capítulo 20. Domínio total começa aqui. Chegamos no ponto final, mas também no começo de tudo. Porque agora você entende, autocontrole não é um evento. É um estilo de vida. Não é algo que você usa às vezes. É algo que você pratica sempre. Porque a vida vai continuar testando você. Situações difíceis vão surgir, pessoas vão provocar, momentos de pressão vão aparecer. Isso não muda. O que muda é você. Agora você não reage como antes. Você não entra em qualquer jogo. Você não se deixa levar por qualquer emoção. Você percebe, você pausa, você escolhe. E isso é domínio. Agora segura essa frase. Controle não é nunca cair. É sempre se levantar mais rápido, porque você ainda pode errar, ainda pode reagir em algum momento, mas agora existe consciência, e isso muda tudo. Você volta mais rápido, corrige mais rápido e evolui mais rápido. Outro ponto importante, não espere perfeição, espere progresso, porque quem busca perfeição, trava. Quem busca evolução, cresce. Agora entende isso, você construiu uma base que sustenta suas decisões, suas reações, sua forma de viver. E isso impacta tudo, seu trabalho, seus relacionamentos, sua imagem, sua paz interna. Porque quando você controla suas emoções, você controla a sua direção. Agora aqui vai a decisão final. Toda vez que algo tentar te tirar do eixo, você tem duas opções. Reagir como antes ou agir como quem está no controle. E essa escolha, agora, é consciente. Então decide, porque no final, quem domina a mente, domina a vida. Você não precisa mais viver no impulso. Você não precisa mais se arrepender do que fala, do que faz, de como reage. Agora você tem as ferramentas. Pausa, consciência, controle e o mais importante, você tem a escolha. A partir de hoje, toda emoção que surgir vai ser só um teste. E toda vez que você escolher o controle, você se fortalece. Então leva isso com você. Sentir é inevitável. Reagir é opcional. Agora, a pergunta final é simples. Você vai continuar sendo controlado ou vai assumir o comando de vez?